Graça e paz, amados irmãos, estamos aqui de novo para transmitir a palavra de Deus. E antes de nós lermos aqui o texto, eu gostaria de pedir a você que tenha assistido as mensagens, que tenha ouvido, que tenha sido edificado. Não esqueça de curtir, deixar o seu like, né, o seu comentário. Isso vai nos ajudar bastante aqui no nosso canal. Bom, eu vou ler aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 38. Eu vou ler do verso 1 até o verso 5. Se você quiser, você pode também me acompanhar aí, abrindo a sua Bíblia. Que diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentei, pois, aos teus dias 15 anos. Que coisa impressionante esse texto. A gente fica imaginando o pastor chegando na nossa casa e dizendo assim: ó, Deus está dizendo que você vai morrer, então você ajeita as suas coisas, porque Deus vai te levar ainda essa semana. Você já pensou receber uma visita dessa? Isso já aconteceu comigo, numa situação em que Deus, durante uma pregação que eu estava fazendo na igreja presbiteriana Betel, me mostrou uma pessoa que iria levar e que eu deveria avisá-lo, e que ele se preparasse as coisas que estavam faltando. Só que essa pessoa Deus levou mesmo. Foi diferente aqui do profeta Isaías com o rei Ezequias. E aquele homem que Deus levou era um homem muito santo, muito quebrantado, um homem de oração, um homem de Deus. Bom, mas por que às vezes eu e você recebemos um susto impactante como esse? Por que será que muitas vezes Deus permite que uma situação de dor, de luta, de dificuldade venha à nossa vida? Por que será que a notícia de que vamos morrer nos abala tanto? Né? É interessante que o apóstolo Paulo, ele diz lá em Filipenses, se não me engano, capítulo 1, verso 21, que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele tinha uma visão muito interessante da vida, né? Ele diz: olha, viver é muito bom, mas o morrer é melhor ainda, está com Cristo. Ele tinha uma visão diferente do rei Ezequias. Há também um salmo, eu não me lembro bem agora, que diz que Deus recebe com alegria os seus santos. Então, a morte, ela, para o cristão, ela não é uma derrota, ela é um prêmio. Mas muitas vezes, Deus permite algumas situações, mas Ele não tem a intenção de te levar naquela hora. Ele tem um propósito. Como foi no caso aqui, o anúncio da morte de Ezequias, dada pelo profeta Isaías, que trouxe um impacto muito grande nele,
despertou algo que estava há muito morto no coração do rei Ezequias, que era uma vida com Deus, que era uma vida de oração. E aí a gente percebe que há uma mudança de conduta na vida do rei Ezequias. Ele se quebranta, ele chora, ele fala: Senhor, eu tinha uma vida assim, assado, né? Eu andava com interesse, eu era reto de coração. É interessante que no hebraico estava tudo no passado. E Deus resolveu despertá-lo com aquilo que ele mais temia e com aquilo que o ser humano mais teme, que é a morte. E aí, nessa situação, se revela o poder impactante da oração. É o que diz o verso 2 e o verso 3. Diz que ele orou ao Senhor, orou com inteireza de coração. Ele virou o rosto para a parede e clamou ao Senhor, orou, buscou, se reconciliou. Ele ajeitou a sua vida. E é bem provável que Deus esteja permitindo algumas coisas na sua vida, aquelas coisas que você mais teme, para que você se volte para Deus, para que você se volte para a oração, se volte para a leitura da palavra, se volte para uma vida santa, para uma vida com Ele. O que você mais teme hoje? É a morte? É o desemprego? É a perda de sua família? O que você mais teme hoje? Deus pode usar aquilo que você mais teme para despertar aquilo que você já foi em Cristo Jesus. Uma pessoa consagrada, santa, comprometida com o reino, com a fidelidade ao Senhor, com compromisso com as Escrituras, com compromisso com a igreja. Olha, o que aconteceu com o rei Ezequias foi tão verdadeiro, o seu choro foi tão verdadeiro, né, que Deus disse: bom, era esse o meu propósito, e o meu propósito foi alcançado. Aqui não é dizer que Deus mudou de ideia, que Deus não muda de ideia, mas Deus tem propósitos para chegar a um lugar aonde o nome dele vai ser exaltado e eu vou ser reparado espiritualmente, santificado. Sabe o que acontece? Ele ouve a oração, né? Em João capítulo 14, verso 13 e verso 14, Jesus disse: olha, até agora vocês não têm me pedido nada. Imaginou um crente que não pede nada, que não ora, que não fala com Deus? Por outro lado, em João capítulo 5, verso 14 e 15, Jesus disse para um homem que havia sido curado: que você já está curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Sabe, esses starts, esses estalos espirituais que Deus usa para despertar aquela pessoa que você deve ser em Cristo. Você não pode continuar com essa vida espiritual vazia, medíocre, sem santidade, sem oração, sem compromisso, sem verdade, sem dedicação a Deus, sem dedicação à família, sem dedicação àquilo que Deus deu a você, que é o desenvolvimento da sua salvação. Você não pode continuar assim. Você quer mudança? Você tem que mudar.
Quando Deus permite uma notícia de impacto, Ele tem um propósito. É que talvez você tenha andado tanto com Ele, como Enoque, que já não era porque Deus o levou para si. Mas pode ser por outro lado, que Deus esteja querendo impedir que coisa pior te suceda. Então você deve estar atento. O impacto de uma notícia ruim dada pelo profeta gerou naquele homem o desejo de se reconciliar com Deus. E por último, a gente vê aqui no verso 4 e o verso 5 o poder impactante de uma resposta divina. Isaías ainda estava no palácio, Deus diz: filho, meu profeta, volta lá e fala com Ezequias, diz a ele, para ele continuar assim com essa vida, porque eu ouvi a oração dele e vou dar mais 15 anos de vida para ele. Para quem ia morrer naquela semana, recebeu mais 15 anos. Então ele recebe aquela palavra: a tua oração foi ouvida, Deus viu as tuas lágrimas. Você já sentiu o prazer de ter uma oração respondida? Como é bom! Quem ora sabe, quem não ora não sabe. Porque tem muito esses crentes 6 horas por mim, 6 horas por mim, mas não ora, não sabe orar, não busca, não quer orar. Mas quem ora, e quando a resposta chega, a alegria de uma resposta é extraordinária. Saber que Deus ouviu a minha oração, era o propósito dele me quebrantar, era o propósito dele mudar a minha vida. As circunstâncias adversas têm um propósito de glorificar a Deus e de mudar o nosso coração. E aí Deus manda o profeta e disse: Deus ouviu tua oração. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã que ora, Deus está vendo a tua lágrima e Deus também está ouvindo a tua oração. E quero dizer para você que não chora diante de Deus e para você que não ora, é melhor você se arrepender, porque senão coisa pior vai te suceder. Mas olha, abra aí a tua Bíblia em Provérbios, Provérbios capítulo 14, Provérbios capítulo 14, olha o que diz aqui nesse texto, Provérbios 14 não, Provérbios 16, me desculpe, Provérbios 16, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Ou seja, lembra? Isaías chorou, e a resposta certa veio dos lábios do Senhor. Olha, a resposta boa, ela alegra o coração, ela cura nossos ossos. Resposta de oração cura reumatismo. É sério, porque Deus é o Deus que ouve a oração, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que livra. E para concluirmos aqui essa mensagem, nós não podemos deixar de perceber a presença do Senhor Jesus em todo esse texto. Por quê? Porque todas essas características que aparecem nesse texto são peculiares ao Messias. É o Deus Jesus que age com propósito em todas as áreas da nossa vida. Esse texto
é um texto que nos remete para Deus, que vai nos buscar e nos colocar diante dele. Bom, então, quais são as coisas práticas que nós temos que tirar desse texto? Primeiro, nem toda situação ruim é de fato ruim. Tem um propósito. E eu tenho que aprender a descobrir o propósito daquilo que Deus está permitindo na minha vida. A segunda coisa que eu tenho que aprender aqui, que eu tenho que aceitar aqui, Deus é soberano. Ele não precisa da minha ou da sua permissão para agir. Ele faz como quer e quando quer e da maneira que quer. A outra lição, e que é prático aqui, é que diante de todas as situações de luta, de dor, de crise que a vida tem me proporcionado, eu devo ter uma atitude de homem e de mulher de Deus. Orar. Olha para o passado, vê como você era, vê como você está agora e pensa no que você pode ser com uma vida consagrada diante de Deus. E talvez você tenha que resgatar uma grande verdade que você perdeu na sua vida, que é acreditar no poder da oração. Acreditar de que Deus fala e que Deus continua falando pelos seus profetas através da principal profecia, que é a Escritura, que é a Bíblia. Tem gente que só quer cantar, né? Mas quando o pastor vai pregar, ele foge, ele conversa, ele liga o celular dele, ele liga em pleno salão de culto o laptopzinho dele, o celular dele, e fica jogando na hora da pregação. Tem que mudar isso. Tem que mudar isso. Deus tem uma grande obra na vida de todos aqueles a quem Ele escolheu antes da fundação do mundo. E a esses devem viver uma vida santa e quebrantada. Está apanhando? Deus está te dando uma lição? Você recebeu uma notícia ruim? Vai para o joelho, se arrepende, coloca o coração, pede a Deus perdão, volta a viver aquela vida. Como diz lá em Apocalipse, a mensagem a Éfeso: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ah, pastor, eu estou todo certinho. Amém. Então você vai encontrar com Jesus. Porque o crente, ele vê a glória de Deus curado, ou ele vê também a glória de Deus morrendo. Seja qual for a situação, ele vai ver a glória de Deus. E que seja assim, para louvor da glória de Jesus. Mas receba essa palavra e ande de forma correta, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Vou fazer uma oração agora aqui por você. Senhor Jesus, eu não sei aonde essa mensagem vai chegar, mas sei que vai chegar a algum coração que recebeu uma notícia ruim e que está aí preocupado, nervoso. Ó Pai, que o Senhor revele o teu propósito, que essa pessoa possa se reconciliar contigo, possa voltar a uma vida correta, quebrantada, de oração santa, ó Pai, de quebrantamento. Mas se for, ó Deus, um servo seu consagrado, ó Deus, e o Senhor tem um outro propósito, revela ao coração deles, mas dá paz, sabendo que o Senhor é soberano e que o Senhor está no domínio de cada evento que se passa na vida daqueles que são chamados em nome de Jesus Cristo.
Assim, Pai, eu peço que o Senhor abençoe a todos aqueles, ó Pai, que receberam essa mensagem e que sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Não esqueça do finalzinho aí de dar o seu like, de deixar o seu comentário. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua família, o seu coração, em nome de Jesus. Amém.